Urticária é uma extensa reação da pele, com características de alergia, bastante comum, acometendo cerca de 20% das pessoas em algum momento da vida. E para falar sobre esse tema, eu converso agora com o médico Bruno Salvato. É só um minutinho que já a gente está de volta. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim, eu vou conversar com o Dr. Bruno sobre urticária. Olá, doutor, seja bem-vindo aí aos estúdios do programa Saúde para você. Olá, Mariana, tudo de bom a todos. Bruno, fala pra gente primeiro o que é urticária. A urticária é caracterizada por placas, avermelhadas, geralmente que coçam na pele do indivíduo, que tem uma extensão variável, podendo atingir todo o corpo, parte do corpo, e que pode durar de minutos a horas até dia, pode ter mais de um dia com essa manifestação na pele, que na verdade é uma manifestação de alguma patologia, que é investigada pelo médico para saber uma causa que aflige muitas pessoas, como você falou, 20% em torno da população mundial tem esse tipo de manifestação na pele. Agora, tem mais de um tipo, Bruno? As urticárias, sim, elas têm vários tipos, mas de modo geral a gente classifica as urticárias quanto ao tempo. Então, na classificação meio didática, que em livro não é a mesma coisa que na prática, mas eles colocam até 6 semanas a urticária aguda, manifestações mais frequentes. E a urticária crônica, quando você tem esse tempo maior que 6 semanas. Então, você tem os subtipos de urticária, mas ao grosso modo você põe esses dois tipos. Aguda, menos 6 semanas, e crônica, mais de 6. Tá, agora, Bruno, o que pode causar urticária? Então, aí você, por exemplo, nas urticárias agudas, são aquelas que você tem o que o paciente sempre associa, uma coisa que ele comeu. Então, alimentos é uma causa, mas tem várias outras causas. Medicamento, que são os mais comuns, alimento e medicamento. Picada de inseto, tem pessoas que têm contato com látex, como, por exemplo, profissionais de saúde que lidam com luvas. Você tem também casos aí de pessoas que têm contato com alguma coisa, alguma substância na pele, você pode ter urticária de contato, aguda. Então, as manifestações, elas vêm de acordo com uma causa descrita. Quando é crônico, aí já fica mais difícil. Quando é mais de 6 semanas, que eu falei, pessoas que têm todos os dias urticária, durante muito tempo, que aflige, levando a pessoa até danos até psicológicos, que você não tem uma causa muito definida na crônica, porque tem várias causas para isso. Aí você tem pode ter urticária todos os dias, igual eu falei, porque se você tiver urticária uma vez, daqui a 2 semanas, outra vez, daqui a 1 semana, então não é crônica, ela vai ser aguda mesmo, então vai ser uma aguda. 6 semanas contínuos seria a crônica, que você tem aí diversas causas. Mas na aguda você tem causas mais pontuais, que seriam os medicamentos, os alimentos e outras causas mais comuns. Uhum. Agora, Bruno, na nossa região é uma doença comum? Na nossa região e no mundo inteiro, Você tem, como agora eu estou na área da alergologia, vira e mexe, toda semana tem casos de pacientes com urticária, que o paciente ele fica aflito para saber uma causa. E, por exemplo, nas urticárias crônicas que eu falei, cerca de 60% dos casos de urticárias crônicas espontâneas, que a gente chama, não tem uma causa definida. Então a gente vai meio que atirar para vários lados, faz o tratamento para o paciente diminuir os sintomas, mas você fica sem uma causa definida. Mas aqui na nossa região tem muitos casos, sim. A gente pega várias vezes. Agora, quais os sintomas, Bruno? Então, geralmente coça muito. Então, além do paciente ter uma placa que leva às vezes um inchaço, que a gente chama de angedema, que é um edema mais profundo na pele, pode ter em vários lugares, no rosto, que até tem pessoas que têm urticárias deformantes, o rosto muda completamente. Eles fotografam para o médico mostrar, eu fiquei assim, os olhos incham e um prurido muito grande, uma coceira muito grande, noturna, diurna. Então, as manifestações de clínicas são grandes e que afligem muita gente. Agora, Bruno, os sintomas são diferentes na
quando é causado, por exemplo, por medicação ou por alimentação, ou é a mesma coisa? Quando é alimentação, geralmente é mais drástico, a manifestação mais forte. Ele vem com esse angioedema que eu disse, ele pode ter manifestações até graves, né? Pessoa que tem uma alergia, vamos dizer, um camarão, ele come o camarão, se ele não souber que tem alergia ou souber insistir, ele pode ter um fechamento da glote, que a gente chama, né, uma reação grave, anafilática, parar no hospital com falta de ar, e se o médico não ficar bem atento, ele pode vir a óbito. Então, assim, no urticária vai de sintomas mais leves, que seria na pele, até manifestações graves, que é o óbito mesmo. Se você não cuidar legal ali do problema, realmente pode dar uma coisa mais grave. Agora, Bruno, quando é instalado a lesão, pode de alguma forma ser contagioso uma outra pessoa, por exemplo, em contato com aquela lesão, ou não tem nada a ver? Não é uma doença contagiosa, é uma doença que você tem manifestações, igual eu falei, tem causas alérgicas e causas não alérgicas. A causa medicamentosa, por exemplo, ela geralmente é não alérgica. Não existe um teste, o paciente descobre assim, doutor, eu quero um teste para eu saber se eu tenho alergia a medicamento. Tem teste para medicamentos específicos, alguns medicamentos, mas não todos. Então, se a pessoa teve uma manifestação, por exemplo, um antibiótico, você vai pela história dele e fala assim, então vamos excluir da sua vida esse antibiótico, porque você não vai testar, provocar o paciente. Tem esse teste de provocação feito em grandes centros, né? A gente está numa cidade de pequeno porte, não vai arriscar a vida do paciente fazendo uma coisa. Você pode trocar de antibiótico, simplesmente. Troca de anti-inflamatório, não vai ter. Então, assim, contagioso não é, entendeu? Então, você tem que descobrir uma causa, mas nunca passa para outra pessoa, quem tem contato, nada. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Saúde para você, volta já, não saia daí. Ok, já estamos de volta com o programa Saúde para você e hoje eu estou conversando com o Dr. Bruno sobre urticária. Agora, Bruno, fala pra gente, qual que é a relação da urticária com animais? Então, é interessante você falar isso aí porque geralmente você não tem assim uma relação direta e as causas, né, de urticária não são essas, não é animal. Geralmente você não vê isso, né? E eu assim, eu faço vários testes alérgicos todo dia, nas semanas, nos meses e os cursos que eu já fiz. É uma coisa até rara, tá? Então, assim, reações alérgicas a animais, como as pessoas sempre incriminam o animal, o cachorro, o gato um pouco menos. Eles, na ordem de animais que causam mais alergias, não urticária, você tem o hamster, a ave, o terceiro seria o gato, o último é o cachorro. Então, é muito até raro. Se não der nada no teste, eu não falo para a pessoa tirar o animal. Se der alguma coisa no teste e a pessoa tiver sintomas compatíveis com alergia, por exemplo, nariz entope, ele fica com bronquite, asma, né? Ele tem uma lesão mais respiratória, aí você indicaria até tirar o animal, mas é o último caso mesmo, no animal que causa alergia, ninguém tira ele, que é o ácaro. Então esse aí está em todas as casas, um colchão mais limpo que você tiver, tem 2 milhões de ácaros, tem pesquisas mostrando isso, porque a gente pede para encapar o colchão, encapar o travesseiro, do pessoa que tem manifestações alérgicas. Agora, na urticária, não tem essa causa relatada, pode ser uma manifestação até rara, entendeu? Então não é esse, não é o que a gente busca, não. Mas o teste alérgico, realmente tem um animal também, sempre a gente coloca mesmo o cachorro, o gato, para ver, para até a família ficar mais tranquila, porque eu não faço esses testes todos os dias, dificilmente a gente pega alergia ao cão ou gato. Né? Agora, Bruno, como que faz o diagnóstico? Então, o diagnóstico de urticária, como falei, é um diagnóstico difícil. Se a urticária é aguda, por exemplo, o paciente nunca teve isso, e ele já indica, doutor, eu tomei uma amoxicilina, um antibiótico, e 1 hora depois comecei a manifestar essas urticas na pele, essas coceiras e tal. Então a gente já, ali mesmo, então a consulta clínica é o principal ferramenta do médico. Você tem que conversar com o paciente bem, você ver o que ele vai trazer para você. Se não tiver nada, se ele falar assim, não, eu não sei, eu tenho isso aqui quase todos os dias, e toda semana se coça muito, eu tomo remédio, não melhora, aí você tem que fazer uma pesquisa,
que aí entra esses testes alérgicos. A gente tem o prick teste, que é o mais usado. Se for urticária de contato, tem um teste que tem um nome em inglês, que é PAT teste, que você coloca nas costas do paciente várias substâncias ali, você vai procurando. E tem o exame no sangue mesmo, exame comum. Então, hemograma, glicose, tireoide. Pois na doença crônica, na urticária crônica, uma das causas mais comuns de urticária crônica espontânea, né, que fica indo e voltando, mas mantendo sempre aquela coisa de 6 semanas, mais de 6 semanas, você tem as doenças da tireoide e as doenças autoimunes, né? São doenças que o corpo produz anticorpos contra ele mesmo. Então, tem várias doenças que o reumatologista trata que pode atingir a pessoa da artrite reumatoide, doenças da tireoide. Então, são até de fácil diagnóstico. No exame de sangue, simples exame de sangue, você descobre quando é urticária crônica. Então, vai de acordo com a frequência dessa urticária, quanto ele está tendo todo dia, uma vez por semana, quase nunca tem, nunca teve. Então, a gente tem que ver com o paciente tudo isso aí para a gente guiar no exame. Porque se for tirar para tudo quanto é lado, realmente fica muito difícil. Não é fácil dar diagnóstico de urticária e não é fácil tratamento. Tá. Agora, Bruno, normalmente quanto tempo, né, depois do contato com o causador dessa urticária é que os sintomas começam a aparecer? Então, geralmente é imediato. Quando é urticária aguda, 1 hora, 2 horas depois, ele tomou um medicamento, ele comeu um alimento, questão de minutos, ele vai ter essa manifestação. No alimento, eu falei, é uma reação mais drástica, e o paciente fica com sintoma mais severo. Além de ter urticária, ele tem alguma manifestação, às vezes, respiratória, um fechamento da garganta, né? Falar tempo popular para o pessoal entender. Então, ele tem que correr para o hospital, ele tem que ter um plano de ação. Então, por isso que ele tem que ir no médico, geralmente especialista, alergologista, para dizer, ó, minha causa é essa, o que eu faço? Senão ele pode ter grandes consequências aí para a vida que pode até levar a ela. Uhum. Agora, Bruno, como é que faz o tratamento? Então, aí, aquela coisa que a gente fala sempre, vamos tentar achar a causa. Se você acha a causa, por exemplo, um alimento, você vai excluir esse alimento da vida do indivíduo. Não tem jeito, por um tempo ou por resto da vida. Medicamento, exclui aquele medicamento. Você tem diversos medicamentos, não precisa usar aquele medicamento. Antibiótico é fácil, tem centenas, né? Então a gente vai trocar o tipo de remédio, o tipo de alimento. Muda o alimento lá. Quando você tem as causas mais crônicas, aí o paciente tem que ter em casa um plano de ação. Então, antihistamínico, antialérgico, corticoide, tem remédio, tem canetas, né, que a Sociedade Brasileira de Alergia tenta trazer para o Brasil, ainda não tem aqui, canetas auto-injetáveis que o paciente pode em casa mesmo colocar na perna, como se fosse uma seringa, ele pega na perna, atravessa até a calça. Manifestação mais grave, ele é orientado para o médico, ó, você vai do lado da coxa, né, face lateral da coxa, e crava aquilo lá na perna. Então, é o jeito, entendeu? Você tem que ter. Se ele for para um hospital, ele já tem que ter até uma carteirinha, olha, eu tenho isso aqui. Porque se ele for, às vezes ele desmaia na rua, chega no hospital, o médico nem sabe o que está acontecendo. Até ele investigar, porque a medicação usada, né, anafilaxia, que é a reação alérgica mais grave, que pode levar a óbito, é adrenalina. Então o médico lá não pode pegar, colocar o paciente na maca, ir lá, soro, e fazer aquela coisa toda, ver oxigênio. Não, ele tem, a primeira coisa que ele vai fazer é injetar adrenalina na perna dele, ou no braço, coisa rápida. Então não pode esperar, entendeu? Então é bom o paciente ter essa noção, ele procurar um alergologista, saber a causa e ter um plano de ação. Vou fazer isso, fazer aquilo. Se acontecer. Vou em casa, eu faço isso. Não deu certo, vou para o hospital. Então ele tem que saber o que está acontecendo com ele aí, porque, igual eu falei, manifestações leves, coceira no corpo, edema, inchaços, fechamento da glote, que é o fechamento da garganta aqui, né? O ar não passa, problema pulmonar, anafilaxia, pode vir a óbito. Então vai caminhando, né? Tem mais isso. Ok. Tá, então, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a sua participação, Dr. Bruno, no nosso programa Muito obrigado, hoje. Leon. Ok. Até o próximo programa. Saúde para você.